nós voltamos com o último bloco do programa Conversa Aberta, hoje recebendo nos estúdios da Unify, Dr. Rogério Bravo, ele que é infectologista, atende na rede privada, na rede pública do município de Diamantina e é professor do curso de medicina aqui na Unify. Professor, quanto tempo a pessoa leva para, depois de picada pelo mosquito da dengue, a sentir os primeiros sintomas? Uma coisa interessante, né? A picada do mosquito, ela normalmente da dengue, que é o Aedes aegypti, né? Que é o mosquito transmissor da dengue, não é todo mosquito que ele está contaminado com o vírus. Isso é uma coisa importante. Então, não é porque você vai ser mordido pelo Aedes aegypti que você vai contrair a infecção pela dengue, né? Muito pelo contrário, a maioria dos mosquitos ainda bem que não estão contaminados, mas aquele que está contaminado consegue disseminar esse vírus picando pessoas diferentes. É uma doença que não transmite de uma pessoa para outra, obrigatoriamente tem que ter esse vetor, né, esse mosquito para transmitir, ele tem que picar uma pessoa contaminada e o mosquito se contaminar e picar uma outra pessoa, né? Então é uma coisa bastante interessante. Uma vez picado, uma média de 3, 4 dias a pessoa já começa com todos aqueles sintomas que a gente já falou, principalmente com o início da febre, normalmente uma febre de início, uma febre alta, entendeu? Associado àqueles demais sintomas, né? Dor de cabeça, dor no corpo, tá? Mal-estar geral. Então, não tem como uma pessoa transmitir dengue para outra, somente o mosquito. De jeito nenhum, não tem histórico de transmissão entre pessoas, de uma pessoa para outra. Obrigatoriamente precisa de um vetor aí no meio, que é o mosquito, né? Professor, em relação à vacina, existe ou não existe? Existe, que é a Denvax, né, que é a vacina da dengue, que é uma vacina que tenta cobrir os 4 sorotipos da dengue, né, 1, 2, 3 e 4, só que tem algumas restrições, né, da vacina da dengue. É uma vacina que hoje ainda não está fornecida pelo Ministério da Saúde, ainda tem questionamento sobre a eficácia da vacina propriamente dito. A Anvisa recentemente mandou um comunicado orientando que só sejam vacinados por uma questão de um fator imunológico que é muito particular da dengue, que sejam vacinadas apenas aquelas pessoas que já tiveram a dengue. Então, aquelas pessoas chamadas soronegativas que nunca tiveram a infecção não são candidatas à vacinação. Pessoas abaixo de 9 anos de idade e acima de 45 anos de idade também não são candidatos. Então, ou seja, quem se deve vacinar? Aquelas pessoas de 9 aos 45 anos. Tá? E a vacina ela é composta por 3 doses, com intervalo de 6 meses entre uma dose e outra. Doutor, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que o senhor falasse aquilo que o senhor acha que é relevante para a população ficar alerta, né? Foi picado, comecei a sentir qual o momento certo que ela deve correr. Não é agora, eu preciso procurar um médico porque isso pode piorar minha situação. Sim, você falou uma palavra que está embutida certinho, que é a questão que fique em alerta. E para isso tem os sinais de alerta, os sinais de alarme, tá? Quais são esses sinais de alarme? Então, toda aquela pessoa que aparecer com um quadro febril agudo, que iniciou abruptamente, associado a dor de cabeça, mal-estar geral, como eu falei, a febre alta, queda do estado geral e que comece a apresentar vômitos que não controlam, algum sinal de hemorragia, mesmo que a hemorragia leve de gengiva ou uma hemorragia mais séria, pintas pelo corpo, entendeu? Associado à queda de pressão ou sinais de comprometimento do estado geral, que pode estar embutido na evolução de uma dengue grave, que procurem imediatamente os postos de atendimento, se não o setor emergencial daquela cidade, porque o que vai fazer a diferença é essa identificação precoce desses sinais de alerta, de alarme, que a gente chama, e que sejam adotados aquela reposição, aquela hidratação vigorosa que tem que ser feita para o paciente, seja em questão ambulatorial, tá? Lá no atendimento na unidade de saúde, ou na questão emergencial, que é dentro do hospital. Então, esses sinais de alerta é o grande recado. Então, assim, não é toda dengue que cursa de uma maneira tranquila. Muito pelo contrário, muitas das dengues evoluem com sinais que a gente tem que classificar de alerta, que são todos esses que eu citei, que devem imediatamente ser colocados sob vigilância médica. Para a gente encerrar, doutor, existe algum exame na rede pública, ou enfim, até particular, que a pessoa pode fazer para verificar se ela está ou não com dengue? Sim, como que nós fazemos o diagnóstico da dengue? Então, todo caso suspeito de dengue é aquele paciente que vem numa área endêmica de dengue, nós somos área endêmica, um exemplo é a Diamantina, né? Associado a todos esses sinais e sintomas. Febre que dura até 7 dias, associado a dor de cabeça,
pode ter o exantema ou não da dengue, mal-estar geral, dor no corpo intensa, tudo isso deve ser levado na suspeita de dengue. Uma vez suspeitou, normalmente nós colocamos duas metodologias de laboratório para fazer o diagnóstico da dengue, né? Uma é o NS1, que é uma pesquisa do antígeno da dengue, tá? Que você faz nos primeiros dias da doença. Então, só é válido fazer esse exame do primeiro ao terceiro dia da doença. Depois ele é negativa, que é o período que o vírus está muito circulante no sangue. Tá? Uma vez passou isso daí, você passa por uma janela sem diagnóstico, onde só a partir do 6º dia que você vai fazer o exame de dosagem de anticorpos, que é a sorologia. Então, do 6º dia para frente, tá, você faz. E uma coisa interessante, se o primeiro exame, que é aquele NS1 que eu falei, der positivo, ele confirma a dengue. Se ele der negativo, ele não exclui, obrigando, no caso de persistência da suspeita, fazer a sorologia a partir do 6º, 7º dia da doença. Tá joia. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa e sua disponibilidade de atender a gente tão brevemente, vir tão dispostamente falar sobre este assunto aqui no nosso programa. Eu que agradeço, para mim, é que eu falei, tirando a correria da gente do dia a dia, nós profissionais médicos temos não só a parte de curar, mas também nós temos uma parte de assistencial. E o que a gente está fazendo hoje é uma assistência à população, um esclarecimento à população, então eu fico muito agradecido pelo convite. E nós vamos ficando por aqui. Hoje recebemos a presença do professor Dr. Rogério Bravo, infectologista, professor do curso de medicina aqui na Unify, falando sobre esse tema, sobre a dengue, que já temos mais de 21 casos no município de Adamantina. Fique alerta, não deixe de se cuidar, passe o repelente e se tiver alguns sintomas, como o doutor falou, corra para o posto de saúde, para o pronto-socorro, mais próximo da sua residência. Na próxima semana nós voltamos com mais conversa aberta para você. Um grande abraço.